Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vai fazer a primeira sessão desse ano. A gente está fazendo agora, desde a pandemia, né, Valéria? Com um evento híbrido, né, presencial e por vídeo também. Eu espero que na próxima vez a gente possa continuar e conte mais com a presença dos colegas aqui, né? Para minha alegria, para nossa alegria, o primeiro convidado do ano é o professor Mário Mota, que é meu colega de turma, de residência, sempre uma referência na minha geografia oftalmológica e afetiva. Então, eu acho que a gente não podia abrir melhor esse ano com outro palestrante que não fosse o Dr. Mário Mota. Mário, por favor. Obrigado, Almir. Eu agradeço o convite e, realmente, eu acho que eu fui convidado pela amizade de muitos anos, porque tem tanta gente que podia estar aqui no meu lugar, talvez com uma palestra talvez mais interessante, melhor, mas a amizade com o Almir é de muitos anos, é de escolamento de retina para o oftalmologista geral. Eu trabalhei muitos anos no Hospital dos Servidores, 40 e poucos anos, já não estou mais lá, me aposentei 1 ano e pouco, mas eu mantive aí no slide o logotipo do hospital, porque foi lá que eu aprendi a examinar a retina, diagnosticar descolamento de retina e a tratar de descolamento de retina, com o Dr. Rui Fernandes e o Dr. Celso Marra. Anos mais tarde, eu comecei na vitrectomia com o Dr. João Alberto Holanda de Freitas, de Campinas, e o Dr. Roberto Abdala Moura, que já se foi, mas foi um grande amigo, aprendi lá com ele em Houston. Então, o tema é esse, descolamento de retina para o oftalmologista geral. Descolamento de retina é um termo que designa a separação entre a retina neurosensorial do epitélio pigmentado. Vocês lembram que o epitélio pigmentado é a parte não neural da retina. Várias doenças podem causar descolamento de retina. E o descolamento tem uma separação didática entre descolamento primário ou causado por rotura, e a gente chama de regmatogênico, e secundário ou não regmatogênico, ou seja, que não é causado por uma rotura. Entre os não regmatogênicos, nós temos os tracionais, a maior causa disparada é a retinopatia diabética, mas a retinopatia da prematuridade, trauma ocular e várias outras doenças podem cursar com descolamento tracional. E o descolamento exudativo pode ser causado por doenças da retina ou da coroide, por exemplo, doenças vasculares da retina, doenças da coroide, então a doença de Coach, que é uma doença da infância, a doença de Arada, tumores, tanto tumores primários quanto metástases oculares, a retinopatia central serosa, se a gente for ver o critério de, vamos dizer, de conceituação de descolamento de retina, pode ser considerado um descolamento de retina localizado. No descolamento regmatogênico, geralmente você tem a rotura, mas tem também uma tração vítrea associada àquela rotura. Então, nós temos em cima à esquerda um descolamento tracional diabético, embaixo a angiografia desse descolamento tracional. No meio, em cima, tem uma massa com líquido, e quando a gente olha no ultrassom, a gente vê que esse tumor estava associado, esse descolamento estava associado ao melanoma de coroide. Então, tumores oculares, às vezes, ficam escondidos embaixo de um descolamento. E, como eu falei, esse é um caso de um colega nosso que tem uma lesão na área central da retina, bem visível, a fotografia com luz aranéritra, e a tomografia de coerência óptica mostra o descolamento de retina. Depois do tratamento, esse descolamento cedeu e ficou só o descolamento de epitélio pigmentado. E aqui, uma doença com a qual eu lido com certa frequência, é uma sequela de uma retinopatia da prematuridade. A criança foi tratada com laser, mas, apesar de uma parte da retina estar encostada, onde vocês veem alaranjado aqui, mas outra parte tem um descolamento tracional de retina. Então, nos prematuros, esse não é um evento raro. Qual é a importância do descolamento de retina? A importância do descolamento de retina é que, se ele não for tratado, na quase totalidade dos casos, esse olho vai para uma cegueira irreversível. O tempo para chegar a essa cegueira varia,
mas se ele não for tratado, quase sempre vai com a cegueira irreversível. A incidência varia entre 6 a 18 casos por 100 mil habitantes, variando na literatura, dependendo de área geográfica, de locais que têm mais ou menos miopia, e o que se considera é que a cada ano, 1 em 10 mil pacientes na população, 10 mil pessoas na população, vão ter um descolamento de retina regmatogênico. Os fatores de maior risco para ocorrer o descolamento regmatogênico são a miopia alta, o fato do paciente ter sido operado de catarata ou ter sido submetido a uma capsulotomia com IAG laser. E vocês vejam, isso em cirurgia de catarata sem complicação. Então, na população 1 para 10 mil, é 0,01%. Após facoemulsificação, continua uma frequência baixa, 0,93, vamos arredondar para 0,1. Mas é 10 vezes mais. Então, uma cirurgia de catarata sem complicação aumenta em 10 vezes o risco de descolamento de retina para essas pessoas. Ele é um pouco mais comum em homens do que em mulheres e ocorre principalmente após os 40, 50 anos, nós vamos comentar mais tarde, é pelo fato do descolamento de vítreo posterior, que é o fator mais importante para a gênese de uma ruptura de retina e daí o descolamento, geralmente ocorre após os 50 anos. Até os 50 anos, menos de 10% da população vai ter descolamento de vítreo posterior. Pelos 70 anos, 65% da população já tem o descolamento de vítreo. Então, entre os 50 e 70, você passa de 10% para 65% de descolamento de vítreo posterior. 10 a 20% vão ser bilaterais. E, hoje em dia, a taxa de cura de descolamento primário é um pouquinho acima de 90%. Vocês leem isso tudo quanto é livro, mas isso é em centro de referência. Se você for num hospital que tem residente, um hospital que não faz descolamento com tanta frequência, as taxas de cura são bem menores. Então, os fatores de risco são a idade avançada, e idade avançada aí, eu acho que 50 anos é adolescente, mas é acima dos 50 anos. Adolescente, né, Almir? Por quê? Porque após essa idade, a prevalência do descolamento de vítreo posterior é muito maior, e o descolamento de vítreo posterior, se o vítreo tiver aderido numa área com maior intensidade à retina, ele pode levar a uma ruptura de retina, a um rasgão na retina. Já falei da cirurgia prévia de catarata e da capsulotomia com IAG laser, da miopia, principalmente a miopia alta, e o trauma ocular, que pode ser um trauma contuso, em que o diâmetro antero-posterior do olho diminui, aí você tem um aumento lateral e uma tração sobre a base do vítreo, ou um trauma penetrante ou perfurante que leva a fibrose, aí é mais um descolamento misto, tracional e regmatogênico. E a presença de uma história familiar forte ou de um descolamento no olho contralateral também aumenta a chance. No olho contralateral é 10 a 20%, enquanto na população geral é 0,01%. E aqui embaixo a gente vê os pontos de maior aderência do vítreo em relação à retina. Então, isso explica, às vezes, por exemplo, ao longo das arcadas vasculares, você tem uma aderência. Em frente, ao redor da papila, na chamada área de Martegiani também, e principalmente na base do vítreo, e também junto à cápsula posterior do cristalino, o que explica por que antigamente, em cirurgias intracapsulares, saía vítreo quando se operava paciente mais jovem. Então, se o vítreo soltar, você pode ter uma hemorragia, ou nos locais de aderência, principalmente aqui, perdão, isso aqui andou sozinho, aqui próximo à parte posterior da base do vítreo, é comum haver rupturas de retina. Bom, como é que a gente diagnostica? Como qualquer coisa em medicina, começa pela anamnese. O paciente pode ter várias queixas. Ele pode dizer que está vendo uma sombra, que está vendo uma cortina, que está vendo uma nuvem no campo de visão. Então, se o descolamento começou superior, ele vai falar que tem uma mancha embaixo e essa mancha vai crescendo, ela vai progredindo. Outros pacientes dizem que a imagem está distorcendo. Se ele não fala que a nuvem apareceu antes, provavelmente esse descolamento é inferior, ele vai progredindo mais lentamente. Outros se queixam apenas que a visão está turva. Floaters são corpos flutuantes, quer dizer, floaters são opacidades no vítreo que provocam uma sombra na retina que o paciente projeta no espaço como uma imagem, mas que ela se mexe com a movimentação ocular. Então, o floater, esse
que a gente chama de mosca volante, mas não é só mosca, pode ser teia de aranha, pode ser um círculo, pode ser um filamento, ele tem que ser recente para ter importância como gênese, como indicativo de que houve uma ruptura de retina. Moscas volantes antigas, tem essa mosquinha há 3 anos, não tem importância, você vai examinar e não vai dar nada, não tem importância nenhuma. E toda vez que a retina é estimulada, a retina só sabe ver luz. Se eu espetar um alfinete na retina, não vai doer, vai criar uma resposta luminosa. Se eu botar uma ponta de cigarro na retina, vai criar... Então, uma tração sobre a retina cria ou os flashes ou os relâmpagos. São as 2 coisas que os pacientes falam mais. E, raramente, um descolamento pode ser assintomático. O paciente pode não perceber. Um descolamento inferior que não chega na mácula, as pessoas não andam olhando para cima, elas olham para frente e para baixo. Para cima, olha pouco. Então, ela pode, principalmente com os 2 olhos abertos, o outro está enxergando, a pessoa pode não perceber. O exame é um exame de oftalmologia com acuidade visual, biomicroscopia, incluindo o vítreo anterior. Por quê? Porque pode haver pigmentos no vítreo anterior, que a gente chama de poeira de tabaco, que é o famoso sinal de Schaeffer. Tonometria. Geralmente, o olho que está com descolamento ele é hipotônico em relação ao outro. Pode ser hipertônico, mas geralmente ele é hipotônico. Mas os pacientes que têm descolamento de retina têm mais glaucoma do que a população geral. A população geral tem de 1 a 2% de glaucoma. Entre os descolados, essa taxa vai entre 4% a 7%. Então, é bem maior. Pode ser que isso seja devido à miopia, porque o glaucoma de pressão normal é mais comum em míopes. Mas isso não está bem definido. Uma biomicroscopia de fundo, e aqui eu botei em negrito, oftalmoscopia binocular indireta com depressão escleral. Eu vou depois explicar isso melhor, mas a depressão escleral é fundamental, às vezes, para achar rupturas que não estão muito evidentes. Existem outros exames, a retinografia com grande angular, que hoje em dia é um exame muito feito, a tomografia de coerência óptica em caso de dúvida, e a ultrassonografia, quando a gente ou suspeita de tumor, ou quando os meios não estão claros, eu tenho uma catarata muito avançada, ou eu tenho uma hemorragia vítrea. E o exame é sempre binocular. Por quê? Porque se eu tenho descolamento no olho, eu posso ter lesão predisponente no outro, e aí, eventualmente, eu vou indicar um tratamento profilático. Então, olha só, anel de Weiss. Lógico que a retina fica fora de foco, porque o vítreo soltou, ele está mais à frente, então, para eu focalizar aqui nesse anel glial pré-papilar, que o nome é anel de Weiss, eu tenho que desfocar a retina. Aqui, a queixa pode ser parecida, mas aqui é uma condensação vítrea, um filamento no vítreo. As fibrilas colágenas vítreas se condensaram e elas ficaram mais grosseiras, então elas se tornam visíveis. Aqui, olha só, uma pequena hemorragia. Eu examinei o fundo de olho, o paciente tinha uma queixa. Aqui tem uma... Mas quando eu mando o paciente olhar para baixo, aí fica mais nítido. Essa hemorragia, ela fica depositada exatamente na junção entre a retina, onde o vítreo está encostado na retina e está descolado. Então, por isso esse aspecto semicircular, que é exatamente a região de inserção do vítreo ainda na retina. Quer dizer, ele descolou posteriormente, mas ainda está colado na parte mais anterior. Então, ali eu estou suspeitando. Eu vi o tobacco dust, eu vi o anel de Weiss, eu vi as condensações, ou eu vi uma hemorragia. Aí eu vou examinar a retina. Quando a retina está descolada, ela perde a transparência. A retina é transparente, tanto é que eu vejo epitélio pigmentado com muita facilidade. Se eu paro de ver o epitélio pigmentado, eu falo assim, opa, tem alguma coisa que está me atrapalhando aqui. Se o vítreo estiver claro, deve ser a retina. A retina, quando descola, ela fica demasiada, fica meio acinzentada. A superfície geralmente está enrugada. Mas tem membranas também, que uma retinopatia diabética, às vezes eu tenho uma membrana, uma doença inflamatória qualquer. O que firma o diagnóstico de descolamento de retina? A presença de vaso. Retina tem vaso. Se não tiver vaso, não é retina, é alguma outra coisa, né? E os pigmentos, a gente vê os pigmentos no vítreo anterior. No descolamento recente, geralmente a retina, ela com uma movimentação ocular, ela faz um movimento de ondulação, como se fosse um véu ao vento. Então, aquilo dá uma mobilidade. Se eu
viro a cabeça do paciente para um lado e para o outro, não achei uma rotura, eu viro. O descolamento, virei para a esquerda, o descolamento vai para o lado esquerdo. Virei para a direita, vai para o lado... E sentou, vai para baixo. Esse descolamento, ele se desloca na direção da ação da gravidade. Então, esse não é um descolamento, provavelmente, regmatogênico. Ele deve ser um descolamento exudativo. O ultrassom eu vou usar se tiver meios turvos ou suspeita de alguma tumoração. O campo visual é só para confirmar a queixa do paciente, mas, eventualmente, eu posso fazer diagnóstico de lesões vasculares com campo visual, quer dizer, você tem uma retina que teve uma oclusão de artéria central, a retina está meio esbranquiçada, tal. Uma oclusão de artéria central dá um escotoma absoluto, um descolamento de retina dá um escotoma relativo, porque a pessoa ainda percebe luz. E, eventualmente, eu posso usar o laser para diagnosticar, diferenciar o descolamento de retina de algumas outras lesões. Por exemplo, numa retinosquise, em que a retina se divide numa parte mais interna e a outra externa, se eu fizer laser, eu vou marcar o epitélio pigmentado. Se eu tiver um descolamento de retina mais antigo, que a retina é transparente, eu não vou conseguir marcar o epitélio pigmentado. Então, são maneiras da gente diferenciar. E uma coisa interessante, que era usada antigamente, repouso com oclusão binocular e dormir sentado. Eu tenho um descolamento que eu não estou vendo a rotura e eu não sei se esse descolamento é regmatogênico ou não. Se eu ocluir os 2 olhos do paciente, mandar ele ficar sentado e voltar no dia seguinte, o descolamento diminuir, isso aí é provocado por rotura. E muitas vezes eu encontro uma rotura que eu não tinha visto antes, porque ela estava no meio de uma prega ou de uma dobra. Então, Sérgio Fernandes lembra bem disso, né? A gente fazia isso antigamente. E isso já foi usado lá atrás para tentar curar o descolamento de retina. E os pacientes curavam durante um dia ou 2, mas depois voltavam a andar e descolavam de novo. Alguns diagnósticos diferenciais são importantes. Por causa dos pigmentos atrás do cristalino, que é o tobacco dust, o poeira de tabaco ou sinal de Schaeffer, muitas vezes, e o vítreo está meio turvo, que descolamento de retina pode causar uma inflamação vítrea associada, muitas vezes vem do colega com diagnóstico de uveíte posterior. Esse é o diagnóstico assim, em que as pessoas mais se enganam, achando que é uma uveíte posterior e é um descolamento de retina. O descolamento do vítreo posterior, ele pode não ter retina descolada. Então, a pessoa manda como se fosse descolamento de retina, mas, na realidade, é um descolamento de vítreo posterior, que causou ali uma hemorragia vítrea, a pessoa não está vendo bem, acha que é um descolamento, então, entra também no diagnóstico de ruptura ou de hemorragia vítrea. Já falei das oclusões vasculares e da retinosquise. O descolamento de coroide, que vocês estão vendo aqui, que é mais escuro, mais elevado, geralmente ele está associado com a história de cirurgia recente, ou cirurgia antiglaucomatosa, ou a cirurgia de catarata mesmo, mais raramente a cirurgia de descolamento de retina, e, excepcionalmente, o descolamento espontâneo. Mas, como ele causa uma lesão elevada, ele é diferente, ele é fixo, ele é escuro, e geralmente tem essa história recente, ou de cirurgia de catarata ou de glaucomatosa. E tem que diferenciar, como a gente já mostrou lá na frente, dos descolamentos exudativos e tracionais. Essa figura, isso aqui está andando sozinho, vou voltar aqui. Esta figura aqui é uma figura que mostra o que acontece quando o paciente tem corpos flutuantes no vítreo, seja sangue, seja anel de White, seja condensação vítrea. A luz vem do exterior, bate na opacidade, provoca uma sombra na retina e essa sombra o paciente projeta no espaço. Como isso está no vítreo e o vítreo balança, essa sombra se mexe. E o interessante é o seguinte, quanto mais próximo da retina tiver a sombra, mais o paciente vai definir aquele ponto escuro. Se isso se afasta muito, a sombra vai ser uma sombra ampla, mas ela tem pouca densidade. Então, o paciente deixa de vir. Então, é por isso que a gente fala para o paciente assim, olha, essas mosquinhas, isso vai melhorar com o tempo. Melhora com o tempo que o paciente deixa de perceber. A opacidade continua dentro do vítreo, mas o paciente, ela primeiro pode sair do eixo visual, né? E segundo, como ela está mais anterior, a sombra que ela provoca, o cérebro meio que se adapta àquilo ali, a tal da neuroadaptação que a gente estava falando ali fora, que o Fernando Trindade diz que o cérebro se acostuma com a coisa ruim, ele deleta aquilo.
Então, olha só, imagens de descolamento de retina. Essa aqui, estou focado lá na retina, a retina está desfocada, porque a retina está mais anterior aqui. Mas dá para ver que é uma membrana, parece um véu, uma cortina meio transparente, mas tem vaso. Aqui também, as dobras que eu falei, tá? E, frequentemente, a gente acha, tem aqui uma ruptura de retina que está provocando esse descolamento. Aqui, o polo posterior tem umas dobras, então esse paciente, além da sombra, deve ter se queixado de uma distorção das imagens. Aqui já não está tão simples. Olhando assim, está meio desfocado aqui embaixo, mas lá em cima está focado. Na realidade, aqui eu vejo o padrão do epitélio pigmentado. Aqui embaixo, eu já não vejo bem. Então, pode ser que isso aqui embaixo seja um descolamento de retina, que esse já não é tão evidente, os outros estavam fáceis. E, aparentemente, ainda não chegou na mácula. Chegou na mácula ou não? Se a cuidado visual estiver diminuindo, ele chegou na mácula. Se estiver normal, pode ter chegado ou não. Às vezes, a tomografia de coerência óptica ajuda. Esse outro, olha só, essa moça veio ao Hospital Gafeguini, 2 residentes que estão aqui lembram disso, para operar de exotropia, caminhada para o XT. Aí foi fazer o fundo de olho, os residentes bem treinados viram uma linha de demarcação. Leva para o setor de retina. O que é isso? Aí eu não me lembro se fui eu, se foi a doutora Kelma, viu que essa porção superior eu vejo bem o padrão da coroide. Aqui eu já não vejo tão bem. Mas se eu comparar com essa foto aqui com essa, eu passei a ver melhor o desenho da coroide. O que essa paciente fez? Ela foi submetida a uma cirurgia de introflexão escleral, a ruptura era temporal inferior no olho direito, um buckle, o laser foi feito depois, mas dá para ver nitidamente que daqui para cá, a visibilidade da coroide está muito maior. Então, com a linha de demarcação fica mais fácil, mas naquele caso anterior, isso não é tão nítido, não tem a linha de demarcação, mas é a mesma coisa. É a perda do padrão de coroide, do padrão tigroide. Estou falando coroide, mas coroide epitélio pigmentado, claro. Epitélio pigmentado está à frente da coroide. Então, olha só, esse caso aqui também. Estou bem, estou bem, estou bem. Aí aqui tem uma área meio esquisita. Dá para ver, né? Eu vejo bem aqui o padrão do epitélio pigmentado, rarefeito aqui, coroide, vasos grossos da coroide, mas aqui eu já não vejo tão bem. E aí, eu faço uma tomografia de coerência óptica que me mostra que essa retina está descolada nessa região, passando pela mácula. Depois da cirurgia, olha só, essa área que estava meio acinzentada, meio parecia fora de foco, ficou focada. Tá bem. E a minha tomografia de coerência óptica, dá para ver a diferença. Claro que aqui é muito mais fácil do que aqui, mas se a gente prestar atenção aqui, já dá para desconfiar. Bom, essa frase tem várias versões, né? Mas esse Heródoto, que era um pensador lá do 5 a.C., pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Eu acho que a gente tem que sempre saber a história das coisas. Então, a primeira descrição de descolamento de retina foi 2 anos antes da invenção 2 anos depois da invenção do oftalmoscópio por Helmholtz, que foi em 1850. Então, 2 anos depois, já tinha um curioso que conseguiu diagnosticar descolamento de retina. Os caras eram bons, porque o aparelho era precário, era rudimentar. Outros, como o De Wecker, que aparece em várias... Na época, os oftalmologistas faziam tudo. De Wecker tinha tesoura para glaucoma, tinha uma série de coisas, mas examinava a retina também. Eles associaram a presença de rupturas a uma tração vítrea e a origem de descolamento. E aí tinham tentativas de tratamento cirúrgico, e o sucesso era assim: em 1.000 pacientes operados, 1 curava. Deve estar naqueles casos de cura espontânea. Existe cura espontânea, raramente, de descolamento de retina. Como é que pode ter uma cura espontânea? No descolamento inferior, tinha um buraquinho, cresceu uma membrana epirretiniana, tamponou o buraco, o descolamento curou sozinho. Isso é raríssimo, mas acontece. Depois desse sujeito aqui, que é Gilles Gonin, que era de Lausanne, na Suíça, a cura passou a ser acima de 50%. Você passou de 1 para 1.000 para 50 em 100. Quer dizer, um negócio extraordinário. Gonin dizia o seguinte, a mesma coisa que os outros. As rupturas causam descolamento, mas o importante foi isso aqui. A oclusão da ruptura cura o DR. Isso tem pouco mais de 100 anos.
Gonan foi candidato ao Prêmio Nobel de Medicina em 1934, aí por problemas políticos, deixou lá por 1 ou 2 anos depois, ele ia ser candidato novamente e acabou falecendo. Eu acho que é o único oftalmologista que foi candidato a Prêmio Nobel de Medicina até hoje. É claro que o Charles Kelman é muito mais famoso que ele, mas se a gente pensar, do ponto de vista científico, ele foi muito mais importante do que o Kelman. Quer dizer, claro que são comparações, mas assim, uma coisa que não tinha cura passou a ter cura. O Kelman não, o Kelman aperfeiçoou uma coisa que já tinha cura. E os desenhos do Gonan, isso aqui é do livro dele, eram iguais aos mapas de... Iguais não, muito melhores dos mapas de retina que a gente faz hoje em dia, que a gente faz uma coisa meio rapidinha. Eles faziam com detalhe. Por quê? Porque ele tinha um oftalmoscópio, ele tinha que achar precisamente onde estava aquela rotura. Então, Gonan é um marco na medicina e hoje em dia existe o Clube do Gonan de retinólogos de grande porte no mundo inteiro. Então, o histórico importante é o Gonan, mas depois outros nomes foram importantes. Schepens, que teve no Hospital dos Servidores com o Dr. Rui Fernandes, desenvolveu o oftalmoscópio binocular indireto, em que passou de 50% aí para 70%, 80% de curas, só pelo fato de você ver melhor. O que você vê melhor, você trata melhor. Outros nomes importantes foram Custódio, Arruga e Lincoln, que fizeram o buckle ou a introflexão escleral. Na época do Arruga era um fio. Depois, esses autores, esse já usava gás, o Rosengren, lá em 1938, o Hilton Guirizar, em 1986, desenvolveram a retinopexia pneumática, e o Robert Mackmer, que era um gênio, criou a vitrectomia e outros desenvolveram. Hoje em dia, o Stanley Chang é o grande nome da vitrectomia no mundo. Então, em 1984, eu estava na Academia Americana de Oftalmologia, Robert Mackmer fez uma palestra espetacular sobre a gênese do descolamento de retina. E o que ele fez? Ele aprimorou os conceitos do Gonan. Então, ele dizia que para ter um descolamento de retina, você precisava ter uma tração vítrea, podia ser localizada ou podia ser circunferencial. Tinha que ter uma ruptura de retina, até aí está tudo igual ao do Gonan. Mas ele introduziu o conceito das coletes líquidas intraoculares, que ocorre quando o vítreo posterior decola e o vítreo líquido fica circulando ali. Então, o líquido tem que estar em movimento para ele ou levantar a borda da ruptura ou bater no vítreo que está tracionando e criar um espaço para entrar o líquido por baixo da retina neurosensorial. Então, esse trabalho do Robert Mackmer é sensacional e explica, por exemplo, por que buraco macular, a não ser em alto míope, praticamente não leva a descolamento de retina. Por quê? Porque o buraco macular ele tem até uma bordinha elevada, mas ele é um processo lento e, eventualmente, há uma aderência ao redor do buraco macular. Então, as correntes líquidas não conseguem levantar a retina onde tem um buraco macular. Você não tem vítreo ali, o vítreo já está lá na frente, esse vítreo, como está mostrado aqui, ele não vai ajudar a levantar a borda da ruptura. Então, é mais difícil quando não tem um buraco. Os buracos sem vítreo aderido, ele geralmente não leva a descolamento de retina. Então, na patogênese do descolamento de retina, a gente tem o descolamento de vítreo posterior, tem o aparecimento de uma ruptura e o vítreo puxando essa aba de ruptura, que a gente chama de, nesses casos, que é um rasgão, chama de ruptura em ferradura. Então, para ter o descolamento, tem que ter um desequilíbrio entre as forças que mantêm a retina colada. Quais são as forças que mantêm a retina colada? Existe um fluxo líquido do vítreo para a coroide o tempo todo. A pressão oncótica na coreo-capilar é maior do que no vítreo. Então, tem mais proteína, então você tem líquido passando. Tem a bomba do epitélio pigmentado, que ajuda a tirar líquido do vítreo. Tem uma imbricação dos fotorreceptores com as velocidades do epitélio pigmentado e tem uma matriz ali, como fosse não é uma cola, por isso que chama de descolamento, porque tem gente que acha que aquilo é uma cola. É uma substância viscosa que também ajuda, por tensão superficial, a manter a retina encostada. Então, essas são as forças que mantêm a retina colada, além da pressão hidroestática do próprio vítreo. E a ruptura de retina, a tração vítreo e o descolamento de vítreo são as forças contra. Então, quando as forças contra sobrepõem as
forças que mantêm a retina em posição ao descolamento de retina. Uma coisa interessante, esse fluxo líquido constante, quando a pessoa morre, se você tirar o olho para fazer um estudo patológico, um estudo do olho, muitas vezes a retina está descolada. Por quê? Porque não tem mais o fluxo líquido. Então, a retina pode se soltar sem ter rasgão nenhum, só pela ausência do fluxo líquido do vítreo para a coroide. Bom, então os princípios de tratamento foram descritos por Ganan e, vamos dizer, refinados por Machman. Então, você tem que localizar e tratar as roturas que causam descolamento. Eu já tratei descolamento com uma rotura, com 2 roturas, com 14 roturas. Então, você tem que, se eu tiver a piscina com vários furos, eu tapar, tem 15. Se eu tapar 14, deixar um furado, ela vai esvaziar mais devagar, mas ela vai continuar esvaziando. Então, eu tenho que tapar todos os buracos que causam descolamento. Se eu tiver um descolamento de retina, com a rotura periférica, um buraco macular, hoje em dia a gente trata junto, mas se eu tratar o buraco periférico, a retina vai colar, o buraco macular não vai interferir, porque ele não causa o descolamento. Então, para tratar a rotura, eu preciso que a retina esteja perto do epitélio pigmentado. Eu costumo dizer o seguinte: se eu tiver uma folha de papel aqui, a outra aqui, encher de cola aqui, elas não vão grudar. Se eu botar 2 folhas juntinhas, se eu botar um pouquinho de cola, elas grudam. Então, é necessário aproximar a retina neurosensorial do epitélio pigmentado. Como eu tenho o vítreo puxando na maioria das vezes, eu devo reduzir ou eliminar a tração vítrea. Pode ser feita de várias formas. Eu posso botar, como está mostrado aqui, um silicone que funciona como se fosse uma rolha, que empurra o epitélio pigmentado e oclui aquela rotura. Eu posso pegar uma bolha de gás, fazer esse gás empurrar a retina contra o epitélio pigmentado, mas só a bolha de gás não elimina a tração vítrea. Ou eu posso entrar lá no vítreo e tirar as membranas que estão puxando a rotura para diminuir essa tração vítrea. E também, quando eu faço isso, eu diminuo as correntes líquidas intraoculares. Por exemplo, se eu tiver com o olho cheio de gás, não tem corrente líquida. Não tem líquido para entrar. A rotura está tamponada e o líquido... Depois o gás vai ser absorvido, mas enquanto está cheio, não tem líquido. Dá tempo do tratamento que eu fiz na rotura, para causar uma adesão, ele firmar a retina no lugar. Bom, então, a avaliação pré-operatória tem um exame oftalmológico básico, que eu já falei, biomicroscopia do segmento posterior, que não começa com a lente, não, começa atrás do cristalino sem lente. Eu vou ver se tem pigmento, se tem sangue. E depois, oftalmoscopia binocular indireta com depressão escleral, vocês já vão ver isso. No caso de olhos com meios opacos, ultrassom. Eu vou avaliar o cristalino, vou avaliar a pressão. Então, é um exame oftalmológico com os refinamentos do exame de retina. Então, olha só, biomicroscopia. Vamos começar pelo OCT, que está mais fácil. Essa senhora eu operei esse ano. Essa senhora chegou, a imagem está pequena, mas aqui está laranja, aqui está meio cinza. Ó. Tinha um descolamento aqui, que está mostrado aqui. Mas eu não estava achando onde estava a rotura, porque aqui é esclera. Ó. Então, retina transparente com esclera atrás é quase impossível achar. Fiz biomicroscopia com a lente de Goldman, que é uma lente que dá a melhor imagem possível, e não achei. Aí eu fui rodando no OCT radial, aí quando eu passei nesse meridiano de 170 graus, eu vi que tinha uma solução de continuidade da retina. Aí eu consegui drenar por aqui, e aqui é o pós-operatório. Vocês vejam que aqui a retina estava descolada, na mesma posição a retina está colada. A senhora foi operada, essa foi a segunda cirurgia, porque a primeira não deu certo, eu não achei o buraco. Ela está colada agora. Infelizmente, com essa coroide aqui, quer dizer, essa coroide não tem coroide, ela só tem retina e esclera. A acuidade visual não melhorou muito. Mas olha esse caso aqui. Eu não vejo o desenho da coroide. Eu tenho um descolamento de retina mais inferior aqui. E cadê a rotura? Pela distribuição de líquido, vocês vão ver, dava para eu saber que que a rotura estava por aqui assim, ó. Ela estaria aqui assim, nessa região. Aí eu peguei um cristal de contato e olha aqui, ó. Aí eu consegui fotografar em maior aumento. Tinha uma roturinha sem vergonha, pequenininha, difícil de achar. Mas o difícil não é impossível, né? Então, às vezes dá para achar, mas aí tem que gastar tempo. Oftalmoscopia binocular com depressão escleral. Então, esse é um exame
muita gente não faz mais, mas eu acho fantástico, que eu posso ir lá na periferia. Por exemplo, degeneração em pedra de calçamento, tem importância nenhuma para descolamento de retina. Estou vendo o alto míope com polo posterior desse jeito, ele tinha dessa degeneração, mas ele tinha também algumas áreas ali. Será que é um buraco? Será que não é? Ó, passei o depressor isquial, esse paciente foi tratado com laser, porque ele tinha vários buracos e era um alto míope. Ó, dá para ver bem, né? Quando eu faço o perfil, vocês vão ver no outro paciente, às vezes eu estou em dúvida, nesse paciente, eu estou em dúvida, vou ter uma lesão que eu vou olhar, será que isso aí é uma erosão de retina? Não é a rotura, ela não pega todas as camadas, eu só vejo no perfil. Eu não consigo ver isso sem fazer a depressão escleral. Esse paciente tinha também outras áreas com roturas de retina, mas não era... E eu vou até a hora serrata. Vocês viram ali? Eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, porque isso aqui eu acho... Vamos lá, só para mostrar que a gente consegue ir até a hora serrata e início da parte plana com a depressão escleral. É claro que a fotografia de grande ângulo meio que substituiu para muita gente a depressão escleral. Mas, por enquanto, a fotografia de grande ângulo tem cílio atrapalhando, tem uma coisa aqui meio esverdeada, que às vezes atrapalha. Será que é uma látice aqui embaixo ou não é? Não sei. Mas está nítido que eu tenho descolamento de retina aqui e tem uma rotura aqui. Mas, se a gente prestar muita atenção, tem uma roturinha aqui que está meio escondida pelos cílios. Dá para ver aí? Pois é, essa rotura, ela passa batida, se a pessoa não prestar muita atenção. Então, essas fotografias são ótimas, maravilhosas. 10 segundos. Uma depressão escleral demora 5, 10 minutos para cada olho para fazer direitinho. Então, gasta muito mais tempo. Mas eu prefiro gastar mais tempo na cirurgia e ter certeza que eu vi tudo do que operar e ter que reoperar depois. Então, aí é a escolha de cada um. Eu prefiro ainda continuar fazendo depressão escleral. Bom, qual é o objetivo da retinopexia? A retinopexia não é a cirurgia. A retinopexia é grudar a retina no epitélio pigmentado. Isso é que o termo retinopexia quer dizer isso. Mas estou considerando aqui cirurgia para descolamento de retina como chamando de retinopexia. É curar o descolamento, né? Acabar com o descolamento. Para isso, eu preciso selar essas roturas de retina, quer dizer, fazer uma adesão entre a neurosensorial e o epitélio pigmentado em volta das roturas. Isso pode ser com crio, como está mostrado aqui, com laser, ou antigamente diatermia quase que a gente não usa mais. Eu tenho que aliviar a tração vítrea. Eu posso botar, como falei, um buckle, uma introflexão escleral, localizado a uma faixa. Posso fazer vitrectomia e tem umas descrições de cirurgia que eu faço YAG laser no vítreo para cortar tração vítrea. E eu preciso aproximar a retina neurosensorial do epitélio pigmentado. Então, se eu botar uma bolha de gás aqui, a rotura superior, o gás sobe, ela empurra a retina para o epitélio pigmentado. Se eu botar uma faixa por onde passa a rotura, por isso que eu tenho que localizar, eu vou aproximar o epitélio pigmentado da retina neurosensorial. E se eu tiver uma tração vítrea, eu posso soltar essa tração vítrea com um vitreófilo. Aí, observação aqui, ó. Na retinopexia pneumática, não há redução da tração vítrea. Não tem. Como é que eu escolho a técnica? Isso depende da localização das roturas, de como se distribui o líquido subretiniano, de eu ter avaliado a tração vítrea. Será que isso aqui dá para fazer sem vitrectomia? Será que não dá? Se eu consigo ver tudo, se eu não consigo ver, eu vou ter que, se tiver uma catarata, vou ter que tirar a catarata e, eventualmente, associar uma cirurgia de retina. Se eu tiver hemorragia, eu tenho que tirar a hemorragia. O estado do cristalino, eu não gosto de fazer vitrectomia em paciente com cristalino transparente, mas às vezes eu sou obrigado, eu sei que não vai curar com outra maneira. E, para achar a rotura, existe um negócio chamado regras de Linkoff, que são sempre a distribuição de líquido. Então, é uma coisa de hidráulica. Então, se eu tenho um descolamento superior, e ele é mais alto de um lado que do outro, a rotura vai estar do lado mais alto, e assim, 1 hora e meia do ponto mais alto do descolamento. A rotura vai estar ali. Pode ser que haja outras, mas a rotura principal que está causando descolamento é ali. Se eu tiver um descolamento superior ou total, que está no meridiano, passando o meridiano das 12 horas, a rotura vai estar entre 1 e as 11.
Pode ir lá que vai estar. Você pode não achar, mas a ruptura está lá. Se o descolamento for inferior, abaixo do meridiano de 3 e 9 horas, a ruptura vai estar do lado mais alto. E aí, se for igual, ela está no meridiano das 6 horas, ou muito próximo. E se eu tiver duas bolsas inferiores, separadas por um sulco, eu tenho um descolamento acima da horizontal. Eu tenho uma ruptura acima da horizontal. Isso, o doutor Rui Fernandes fala sempre isso. Ó, tem bolsa aqui, a ruptura está lá em cima, vamos procurar lá em cima, não tem que procurar onde tem mais líquido, tem que procurar lá em cima. Então, avaliação pré-operatória, repetindo aqui, né? Oftalmoscopia binocular, biomicroscopia, ultrassom em meios opacos, avaliação da pressão. Então, a parte mais importante da cirurgia é localizar a ruptura, achar a ruptura. Isso pode ser durante a vitrectomia, pode ser numa retinopexia pneumática, pode ser numa introflexão escleral. Eu prefiro achar sempre antes da cirurgia. Por quê? Porque vou perder menos tempo na cirurgia, né? O paciente vai ficar anestesiado menos tempo, o meu trauma cirúrgico vai ser menor. E aqui, ó, olha só, uma pequena ruptura, ela pode dar um descolamento localizado, que se for muito pequeno a gente chama de subclínico, ou pode dar um descolamento enorme, às vezes com a mesma tração vítrea, né? Então, num caso assim, ó, esse caso aqui, a fotografia não pegou a ruptura, claro que tinha, mas às vezes pode ser difícil achar. Outras vezes ela é tão grande que é fácil. Se a gente examina e não achou, é porque a ruptura é pequena, geralmente, né? Porque as rupturas grandes são fáceis de achar. Na introflexão, a gente marca, e marca na esclera o local correspondente à ruptura. Existem uns detalhes de técnica que você tem que marcar um pouquinho mais atrás, mas isso não vem ao caso. O tratamento da ruptura, que é a retinopexia, ele é um tratamento para provocar adesão cicatricial entre retina neurosensorial e epitélio pigmentado. Impedir a passagem de líquido pela ruptura para levantar a retina. Então, pode ser com crioterapia, que hoje em dia se usa cada vez menos, com laser, como está mostrado aqui, está mostrado no desenho, e antigamente a gente fazia muito diatermia, hoje em dia quase não se faz. Agora, como é que funciona cada uma das cirurgias? Então, a gente tem cirurgia de introflexão escleral, tem retinopexia pneumática e tem vitrectomia. Primeiro, o que a introflexão, seja circunferencial, seja setorial, faz? Ela traz o epitélio pigmentado de encontro à retina. Então, aproxima o epitélio pigmentado da retina neurosensorial. Ele interrompe ou diminui o fluxo de líquido. Lá, se eu tenho uma garrafa, está aberta, eu virar, o líquido vai crescer. Se eu botar a rolha, o líquido não sai. Então, funciona como uma rolha externa. E alivia a tração vital. Mas como é que é isso? Olha só esse desenho, que coisa interessante. Esse paciente, aqui está a esclera, aqui está a retina, e tem uma setinha apontada para baixo. Na margem, aqui não está representada a ruptura, mas vamos supor que a ruptura geralmente tem uma tração centrípeta e tem, às vezes, também tangencial. Se eu pegar uma luva apertada e botar na minha mão, a minha mão está semi-aberta, a tensão vai fazer assim, vai tentar jogar a luva mais para cá. Mas se eu inverter a mão, eu sinto a pressão da luva de encontro à minha mão. Ou seja, a introflexão escleral, ela está vendo que a setinha agora está assim, ela inverte o vetor de força. Então, ela faz com que a retina fique empurrando o epitélio pigmentado. Isso não é uma coisa muito comentada, mas isso aqui, ó, aqui fica mais fácil de entender que a retina aqui está encostando no epitélio pigmentado. Não é só o epitélio pigmentado que encosta na retina, a retina passa a encostar. E se eu botar a tração circunferencial, ela for centrípeta, nitidamente, eu tinha uma mola que estava esticada e aqui eu afrouxei a mola. Então, a tração sobre a margem da ruptura vai ser menor. Então, é assim que ela funciona. Então, um caso aqui, ó, é um engenheiro de 54 anos, eu operei na época com Marcelo Arruda. O paciente chegou com essa ruptura nasal superior, ele tinha uma retina com umas pregas. Então, quando tem prega, vocês vão ver que a retinopexia pneumática não é bom. Poderia ser uma vitrectomia, mas vitrectomia, o camarada tinha 20/20 no outro olho, esse cristalino transparente. Eu fiz uma introflexão escleral, técnica de Linkoff, sem drenagem,
Mandei ele fazer aí, mandei fazer repouso no pré-operatório, diminuí um pouquinho o líquido, fiz crioterapia, botei esse buckle radial, e aqui é o pós-operatório. Quer dizer, essa ruptura que estava aqui, está aqui. E 15 dias depois, induziu um astigmatismo. Isso é comum nas introflexões esclerais. E aí tinha 20 e 30 de visão. Quer dizer, é uma cirurgia, demora 30, 45 minutos, não demora mais do que isso. Barata e não induziu catarata. A vitrectomia curaria esse paciente, mas certamente iria induzir uma catarata num sujeito que tem um cristalino que enxerga 20/20. Claro que quem enxerga é a mácula, mas enfim, todo mundo entendeu o que eu falei. O conceito da retinopexia pneumática é interessante. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao Miguel Ajamaro, que faleceu recentemente, que foi meu residente, meu amigo durante muitos anos. Nós trabalhamos juntos no Hospital de Servidores. Então, eu vi esse balão de Linkoff, isso foi publicado em 79. É uma técnica que eu acho que ninguém mais no Brasil fez. Eu nunca ouvi falar ninguém que tenha feito, eu fiz um caso só. Mas isso é um balão que é como se fosse uma sonda vesical, que você bota para rupturas inferiores, o gás não serve. O gás sempre sobe, a ruptura está inferior, não vai servir. A introflexão escleral, claro que vai servir. Mas o Harvey Lickman, Andy Kreis e outros desenvolveram o balão que se abria a conjuntiva 2, 3 milímetros, botava o balão, localizava onde estava a ruptura, insuflava o balão, ele fazia uma indentação, e ele tamponava a ruptura como uma introflexão. Aí deixava ali 10, 15 dias, tinha feito crio laser, aderiu, eles tiravam o balão. Então, esse foi um caso, esse paciente é paciente de olho único, esse olho não enxergava, esse olho aqui era operado de glaucoma, tinha uma trabeculectomia superior, e você fazer e na época não tinha vitrectomia nos servidores, você fazer uma introflexão escleral no olho desse é quase que igual a perder a bolha. Então, o problema aqui foi controlar para ver se a artéria central não estava batendo, já tinha uma escavação razoável, mas vocês vejam que o reflexo está laranja. Esse paciente colou com isso, foi feito crioterapia, balão 10 dias, depois de 10 dias tirou esse balão, esse paciente está curado. Essa cirurgia, não sei porquê, não existe mais, mas é uma técnica genial, e ela mostra o seguinte: quando tem pouca tração vítrea, você não precisa contraposição permanente à tração vítrea. Isso é uma prova de que nem sempre você precisa contraposição à tração vítrea. Então, a gente publicou esse caso, é o único, e o Miguel me ajudou nessa cirurgia. Retinopexia pneumática, qual é o conceito? Se você bota um gás dentro do olho, é um gás expansível, que geralmente é C3, F8 ou SF6, eu gosto mais do SF6. A ruptura tem que ser superior. Você botando gás, o gás vai subir e vai empurrar a retina. Ao mesmo tempo que ele empurra, pela tensão superficial, ele não entra no buraco de retina, se o buraco for pequeno, ele vai empurrar a retina de encontro ao epitélio pigmentado. A bomba do epitélio pigmentado e o fluxo líquido vão fazer o líquido absorver espontaneamente, né? E aí você fez crioterapia ou laser, ou o que seja, aderiu e a retina fica colada. Essa técnica foi descrita em 86. Eu li esse trabalho, acho que em 86 mesmo, em 87 eu comecei a fazer, e aí, na minha tese de mestrado, eu fiz uma tese sobre, foram 20 e poucos casos de retinopexia pneumática. Quando é que a gente indica ela? Primeiro, a ruptura tem que ser superior, porque o gás sobe. Ela pode ser, eu não gosto de fazer abaixo da horizontal, mas ficar deitado de lado não é difícil, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quando é abaixo da horizontal, o paciente já vai ficar com torcicolo, eu prefiro não indicar. A retina tem que estar móvel, não pode ter uma proliferação vítreo-retiniana. A nossa experiência lá nos servidores é que os pacientes pseudofásicos não iam bem com pneumático, provavelmente porque o pseudofásico, às vezes, tem rupturinhas pequenas que você não vê. Então, possivelmente por isso, então, eu não gosto de usar em pseudofásico. E eu tenho que ver a periferia toda, tem que fazer aquela depressão escleral 360 graus, para ter certeza que só tem aquela, ou 2 rupturas próximas, ou uma ruptura pequena. O paciente tem que entender o conceito, que ele vai ter que ficar com a cabeça numa posição que o gás fique lá em cima. Se for às 12 horas, ele fica sentado.
Se for um pouquinho, ele tem que ficar assim ou assim. O que a gente faz? A gente desenha uma seta para o teto e fala assim, olha no espelho, a seta tem que apontar para o teto. Apontando para o teto, o gás vai estar na posição da ruptura. Então, nessa cirurgia, a cirurgia é isso aqui, ó, fez uma cria, um laser e injetou um gás. É isso aqui, é 10 minutos ou menos. A cirurgia é isso. O trauma cirúrgico é uma agulha. Você pode escolher o calibre. Uma agulha pode ser calibre 30,5 G, que é a mesma que você usa para fazer antiangiogênico. E aqui está o paciente no pré e no pós-operatório com a retina colada. Tá? O que é fundamental é selecionar os casos. Isso é um. Segundo, ter certeza que o paciente vai colaborar. São as duas coisas que precisa. E se você selecionar bem e o paciente não ficar na posição, não vai dar certo. E a vitrectomia? Essa é a grande cirurgia hoje em dia. É uma cirurgia. O que é uma vitrectomia? Vitrectomia é tirar o vitrogel com aspiração e corte. É tirar o vitrogel. Claro que tem muito mais coisa hoje em dia. Tem pinça, tem cânula de extrusão, mas a vitrectomia é tirar o vitrogel. Tirando o vitrogel, você acaba tirando junto as trações do vítreo sobre a retina. O trauma ocular é mínimo. São 3 entradas, hoje em dia com trocáter. Esses trocáter têm 0,65 ou 0,5 milímetros. Então, são 3 entradas de meio milímetro. Ou seja, a maioria das vezes não precisa dar nem ponto. Uma entrada é para você ter uma iluminação. A outra entrada é para você ter a infusão, que é a primeira a ser colocada, que mantém a pressão do olho. E a outra é uma sonda de aspiração e corte, que hoje em dia, na maioria das vezes, é até 10 mil, mas tem aparelho hoje que vai a 20 mil cortes por minuto. Né? Então, corta em pedaços tão pequenos e você controla a pressão de aspiração, o trauma é mínimo. Ela remove diretamente as trações vítreas. Você vê as rupturas muito bem, porque você está embaixo de um microscópio, quer dizer, o microscópio está em cima do paciente, você vê tudo com aumento, com boa iluminação. Serve em caso de proliferação vitreoretiniana, meios opacos, ruptura gigante, pseudofacê, serve para qualquer caso. Serve para caso simples, serve para caso complicado. Necessita de um tamponamento interno. Esse tamponamento vai ser ou com gás ou com óleo de silicone. Se botar óleo de silicone, tem que tirar dali um tempo. E qual é a desvantagem? É uma tecnologia sofisticada e cara. Né? Uma cirurgia dessa, dependendo do que você for usar, de material, você pode gastar 4, 5 mil reais. Numa pneumática, você gasta, não sei se gasta 50 reais, enfim. Num buckle, você gasta com fio, talvez perto de R$ 1.000. Ela é muito mais cara que as outras. Agora, ela tem a vantagem que é aplicável em todos os casos. Então, muita gente hoje em dia só aprende a vitrectomia porque ela serve para tudo. Mas nós estamos num país pobre, então eu acho mais razoável a pessoa ter várias opções. Ou você está no hospital público, todo mundo conhece o hospital público. Tem dia que tem material, tem dia que não tem. O Dr. Sérgio Fernandes, eu não sei se ele já publicou, mas ele sempre falava assim, vou publicar cirurgia de retina com material de plantão. É isso, Sérgio? Então, a gente não sabe o material que a gente vai ter no dia. Então, você tem que ter, em princípio, várias opções. Esse trabalho aqui fez uma comparação do buccal escleral com vitrectomia. Isso já é um pouco mais antigo, mas ainda está, vamos dizer, aplicável. Mostrou o seguinte, quando o paciente é afásico ou pseudofásico, é melhor fazer vitrectomia. Quando ele tem cristalino transparente, o resultado anatômico e visual é um pouco melhor com introflexão escleral. Então, quando tem cristalino, o buccal é um pouco melhor, e alguns discordam disso, tem gente que discorda disso. E quando o paciente já foi operado de catarata, a vitrectomia é melhor. Então, aqui, ó, um paciente já tinha sido submetido a um buccal escleral, mas fez uma reação inflamatória muito grande, ficou com membranas. Então, aqui, ó, tirando o vítreo, e aí a mácula estava colada, tinha alguma coisa tracional, então foi feita um peeling de mácula. Mas, enfim, é só para mostrar que a vitrectomia, você tira opacidades importantes. Esse é um caso mais complicado. Uma criança prematura com retinopatia da prematuridade, perdeu o outro olho, fez laser, perdeu. Eu fiquei acompanhando essa criança, lá para os 9 meses de idade, ela teve um descolamento. Era um prematuro com olho único e cristalino transparente.
É ruim chegar na base do vítreo nessas crianças. Então, uma vitrectomia 25G, ela tinha feito rasgos na periferia, só que está aumentada a velocidade. Mas aí foi feita uma retinotomia dessa área toda, aí foi colocado perfluorooctano, e aí foi fazendo vitrectomia, eu botei um pouco de triancinolona para poder ver melhor o vítreo de criança é aderido. Então, foi na base do vítreo, ali processos ciliares, tomando cuidado para não encostar no cristalino, aqui aspirando o restinho, e aí laser. No final, foi colocado óleo de silicone, essa criança mora na Argentina hoje em dia, 6 meses depois ela tirou o óleo de silicone, a notícia da mãe, a criança tem a visão em torno de 20/100 e está tendo um aprendizado normal. Então, dependendo do cérebro da criança que enxerga 20/80, 20/100 vai ter uma vida boa. Esse trabalho é de 2022, do Canadá, que comparou a retinopexia pneumática com vitrectomia via parte plana para casos simples, roturas superiores, aqueles casos mais fáceis. E a conclusão é essa aqui. Opa, desculpe. A retinopexia pneumática oferece uma acuidade visual superior e menos metamorfopsia vertical 1 ano após a cirurgia, quando comparada à vitrectomia via parte plana. É claro que ele não fala isso na conclusão, mas o sucesso anatômico primário é maior na vitrectomia. O secundário é igual, quer dizer, quando você faz mais uma cirurgia, você chega a 99%, quase 100% nos 2 casos. Por que eles fizeram isso? O Canadá é medicina social, eles estão preocupados com o custo. O custo é muito menor. E a retinopexia pneumática, me lembro lá no servidor, o paciente chegava e a gente operava no mesmo dia. Bom, estou falando de coisa boa, mas tem complicação, né? A maior causa de falha numa cirurgia de descolamento de retina é o que a gente chama de proliferação vitreoretiniana ou PVR. Essa proliferação vitreoretiniana se origina de células do epitélio pigmentado, células gliais, que formam a membrana que se instala na superfície da retina, na superfície interna e na externa, e na superfície posterior do vítreo. E aí a retina fica assim, fica toda enrugada, muitas vezes ela esconde a rotura. Então, essa é a maior causa de falha em cirurgiões experimentadas. 5 a 10% dos casos. Você operou, ficou tudo legal, 1 mês depois, 40 dias depois, o paciente, de repente, fala, minha visão piorou. Bom, proliferação vitreoretiniana. Em serviço com residência médica, a maior causa de falha é não achar a rotura ou não tamponar a rotura adequadamente. Então, isso aqui é para centros de referência. Glaucoma. Bom, na vitrectomia, você pode botar o gás expandir mais do que você esperava, né? O óleo de silicone pode emulsificar e tamponar. A faixa, ela, na primeira semana, 10 dias, ela não causa um glaucoma, ela causa uma hipertensão ocular temporária. A gente publicou isso no Brasil e depois no jornal francês de oftalmologia. Mas um trabalho interessante também é o do Stanley Chang. Ele fez uma Jackson Memorial Lecture e mostrou o seguinte: pacientes fazem vitrectomia, anos depois eles desenvolvem glaucoma. O que ele acha de explicação? Quando você faz uma vitrectomia, você tirou já o vítreo. Então, você tem o oxigênio que vem através da córeo capilar da coroide, ele fica mais concentrado no segmento posterior do que quando tinha vítreo. O oxigênio leva a fenômenos oxidativos. Esses fenômenos oxidativos podem oxidar o trabeculado e piorar a função do trabeculado. E aí ele falou o seguinte: quando o paciente ainda tem cristalino, dificilmente ele tem glaucoma. Mas depois que ele opera a catarata, que você não tem cristalino de barreira, você tem mais glaucoma. E, interessante, a vitrectomia, mesmo quando você não fez nada, ela causa uma catarata nuclear depois de 1, 2 anos. E isso também, possivelmente, está relacionado a fenômeno oxidativo. Então, glaucoma, a pessoa que operou descolamento de retina tem que ser monitorada quanto à pressão ocular. Catarata, eu já falei, na introflexão, a literatura não fala muito disso. Mas no olho operado com introflexão, principalmente com faixa, em geral, a catarata é mais precoce do que no olho contralateral.
Mas não é que nem na vitrectomia, que é 1, 2 anos, é 10, 15 anos depois. O explante pode extrusar, pode infectar, como vocês estão vendo aqui. O óleo de silicone pode ir para a câmara anterior como uma bolinha ou emulsificar e tamponar o trabeculado. No caso da faixa ou do buccal, você pode miopizar o olho, criar uma miopia ou um astigmatismo. No caso da vitrectomia, se tiver óleo de silicone, você vai tornar aquele olho hipermétrope. A introflexão frequentemente cria um estrabismo, que na maioria das vezes é temporário, mas às vezes o paciente tem visão dupla. Assim, não, então se tem visão dupla, tá bom, porque ele está enxergando, né? Mas é uma perturbação do paciente. E as outras complicações, endoftalmite, oftalmia simpática, atrofia. O óleo de silicone pode entrar aqui por baixo da retina e levantar a retina. Então, cirurgia de retina pode ter muita complicação, porque são olhos doentes. E a profilaxia? Quando eu tenho lesões predisponentes, eu posso evitar um descolamento de retina. E aí, assim, se a gente examinar todo mundo, 6% da população vai ter descolamento de retina. Então, você tem 6% de descolamento da retina? Não. Eu tenho 1 em cada 10 mil, que é 0,01% por ano. Mas se você pegar a população no geral, a prevalência de descolamentos é 0,07%. Ou seja, é mais ou menos 6% para 0, é 100 vezes menos de descolamento do que o número de roturas. Então, eu teria que tratar 100 roturas para evitar um descolamento. Só que o tratamento não é exatamente inócuo. Com laser não dá, quase dá, mas com crio dava alguns problemas. Então, é assim, se eu tiver um rasgão, quer dizer, a rotura com a borda elevada, mas for um rasgão que foi um achado de exame, às vezes eu vou tratar. Quando é que eu vou tratar? Se esse paciente for automíope, se ele tiver tido descolamento no outro olho, se ele tiver história familiar. Um rasgão sintomático, o paciente chegou lá com história de descolamento de vidro, você examinou, ele tinha flash, tinha moscas, e você vê uma rotura em ferradura ou um rasgão. Vai tratar sempre. Porque esse aí tem mais de 20% de chance de evoluir para descolamento. Aí você trata. Um buraco achado, que nem aqueles que eu mostrei ali na introflexão, achado ao acaso. Eu raramente vou tratar esse caso. Por quê? Porque buraco assintomático, principalmente se for inferior, dificilmente vai causar descolamento. Tem gente que trata tudo, mas a cicatriz do laser, a margem entre a cicatriz e a retina é um ponto frágil. Se no futuro ele tiver uma tração vítrea, vai rasgar ali. E como você fez vários pontos, vai fazer um rasgão grande. Então, tratar todo mundo não é uma coisa boa. Mas se vocês vejam, então, esse caso aqui de cima é um paciente que já tinha sido submetido à introflexão escleral. E num exame de acompanhamento, eu achei essa roturinha superior com borda levantada. E aí eu fiz um laser em volta dessa rotura. Esse outro aqui, a rotura era muito grande e ele tinha história familiar. Então, a rotura está aqui, foi na margem de uma látice, e aí foi feito o laser. Essa aqui, ó, uma látice, a gente nem vê direito. Mas aí, quando eu boto o maior aumento, tem um buraquinho aqui. Era um paciente míope que tinha tido descolamento no outro olho. Aí, você trata. Se fosse só um achado de um paciente que não tem queixa nenhuma, não tem nada, não trata, acompanha. E esse paciente eu fotografei semana passada. É um rapaz de 21 anos, que o pai foi tratado por causa de látice, mas ele não teve descolamento, não era míope. Ele tem miopia de 1 e pouco, eu acompanho ele há 3 anos. Ele tem uma látice aqui no olho direito, o olho esquerdo, ele está sendo acompanhado. É claro que se tiver esses fatores de risco, a gente trata. Se não tiver, buraco assintomático e látice não precisam de tratamento, embora muita gente trate. Há uns anos atrás, no Congresso na Argentina, pediram para fazer um algoritmo para descolamento de retina. Então, eu tenho um descolamento com uma rotura. Se essa rotura for pequena e superior, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma retinopexia pneumática, um scleral buccal, um buccal escleral, e posso fazer uma vitrectomia via parte plana. Posso fazer o que eu escolher. Se a rotura for de tamanho médio ou for inferior, de tamanho médio já não é bom para pneumática. Então, eu posso fazer um buccal, que funciona bem em inferior. Eu prefiro, quando é inferior, o buccal
a vitrectomia, mas eu posso fazer uma vitrectomia. E se eu tiver uma rotura grande ou rotura muito posterior, eu até posso fazer um buckle, mas botar buckle muito lá atrás é difícil. Então, a preferência é para uma vitrectomia via pastoral. Então, a vitrectomia serve para tudo. O buckle quase que serve para tudo. Se eu tiver a PVR avançada, não serve. E a pneumática serve para casos simples. Então, queria agradecer a atenção. Tem algum comentário, alguma dúvida? E eu vou deixar aqui uma fotografia tirada com o doutor Almir Garoni. Quando ele me deu uma carona no avião, eu fui para a França com ele. Vale, Valéria. Mário, eu queria falar o seguinte: você, como sempre, brilhante, não tem ninguém mais didático que você. E queria te fazer uma pergunta. Paciente que é anticoagulado e precisa fazer uma cirurgia de um DR, como é que você está fazendo em relação a essa questão? Bom, depende do DR. Se for uma rotura superior pequena, não tem preocupação nenhuma. Pneumática, no máximo, vai causar uma hemorragia na conjuntiva. Vamos dizer que eu tenho que operar, seja com vitrectomia, seja com introflexão escleral. Uma coisa é antiagregante plaquetário, outra coisa é anticoagulação. São duas coisas diferentes. Se ele usar antiagregante plaquetário, principalmente aspirina, você parando uns 3, 4 dias antes, você já tem uma taxa de sangramento muito menor. Então, antigamente parava 10 dias, 15 dias. Hoje em dia, os clínicos falam que para 3 a 5 dias já é suficiente. No caso de usar Marevan ou um outro anticoagulante, primeiro tem que ver com o clínico se ele pode suspender o anticoagulante. Se ele puder, ele vai suspender de acordo com a orientação do clínico e vai usar a medicação de acordo com a orientação do clínico. Quando é anticoagulante mesmo, eu me oriento pelo clínico. Quando é antiagregante plaquetário, clopidogrel ou ácido acetil salicílico, a gente já sabe parando 3 a 5 dias. Agora, isso não muda muito na vitrectomia, porque são 3 entradas. Na introflexão escleral, se você for fazer uma drenagem, e o Almir, acho que lembra desse caso, era um artista tal, famoso, eu fiz uma introflexão escleral, quando eu olhei, tinha um hematoma enorme no fundo do olho, teve uma hemorragia de coroide. Então, assim, o pior é a introflexão. Você manipula muito, abre conjuntiva, pega músculo, aí faz drenagem. A introflexão escleral, nesses casos, eu vou preferir, por exemplo, a vitrectomia, para manipular menos. E aí você orienta o paciente, se tiver que esperar um pouquinho, a ficar numa posição que possa ser mais defensiva. Aí é o seguinte, o descolamento de retina, se o paciente está com a mácula colada, a chance dele ter um resultado cirúrgico bom e uma acuidade visual boa no pós-operatório é enorme. Se a mácula já descolou e ele tem 15 dias de mácula, já não faz muita diferença o posicionamento, porque a mácula já está descolada, ele não vai chegar provavelmente a 20/20, não vai melhorar. Então, o paciente tem que deitar, por exemplo, a rotura é temporal, ele deita, temporal do olho direito, ele vai deitar para a direita. A rotura é lá em cima, ele teria que ficar na horizontal. Mas dependendo da condição sistêmica dele, se ele ficar parado muito tempo, ele for um idoso, ele pode fazer trombose de membros inferiores. Às vezes é melhor você não criar outro problema. Então, assim, essa orientação é principalmente quando a mácula ainda está colada e você precisa esperar alguns dias. Você fala, olha, você fica deitado, levanta para a refeição, para ir ao banheiro, o resto do tempo fica nessa posição para tentar não descolar a mácula. Só mais uma coisa. Você falou do buraco assintomático, uma rotura assintomática. Achado de exame. Achado de exame, pois é. A gente já teve um caso de uma paciente filha de médico, que ligou no mesmo dia para o Almir, pedindo só uma orientação, que ela estava com dor de cabeça e achava que era uma insuficiência de convergência, e foi no consultório. E a gente não deixa passar e fez a avaliação completa, e na hora da dilatação ela estava com uma rotura. Ela estava uma paciente assintomática. Então, deixa eu só assim. Rotura é a solução de continuidade da retina. Pode ser um rasgão, pode ser um buraco, pode ser uma diálise. Rotura é um nome genérico. Aí depende. Rotura, tipo, com aba, ela tem tração na base, né?
Diálise também tem alguma tração, porque é mais no vítreo anterior. Agora, se for buraco redondo, em geral não tem tração, depende do tipo de ruptura. Ah, então tá bom, porque de qualquer forma, nessa circunstância, acabou que ela teve que fazer laser. E era uma paciente que não era míope, enfim, de qualquer forma, foi um achado de exame, mas para a tranquilidade da gente, a gente achou melhor fazer laser. Existe a exceção da ruptura com aba, quando é que você não trata? Porque a ruptura, é difícil a ruptura com aba ser assintomática, mas se ela for assintomática e não tiver pigmento nenhum em volta, eu prefiro tratar, senão eu vou ter que mandar esse paciente voltar muito. Agora, se for uma ruptura e que tem uma pigmentação em volta, significa que aquilo é muito antigo. Se ele é muito antigo, se fosse descolar, já teria descolado. Não sei se o Sérgio concorda, mas... Perfeito. A pergunta é a seguinte, Maria, às vezes a gente recebe o paciente que vai operar, fazer uma cirurgia refrativa, ou mesmo vai fazer uma cirurgia de catarata para fazer um mapeamento e tal. Você encontra uma látice, você não trataria... Com ruptura ou sem ruptura? Depende. Se tiver buraco, eu acho melhor tratar. Se não tiver buraco, eu não trato. E aí também uma coisa que muda é o seguinte: se o paciente já tiver um descolamento de vítreo posterior, não é muito problema. Se ele não tiver, sabe que a cirurgia de catarata, depois da cirurgia, aumenta muito a frequência de descolamento de vítreo posterior. Então, não é só a ruptura. Eu não falei isso aqui, mas lembra que eu falei que após 50 anos aumenta, mas após a cirurgia de catarata ou após o IAG, o descolamento de vítreo posterior aumenta muito. Então, o paciente que já tem um buraco e vai fazer uma cirurgia, você pode descolar o vítreo posterior, eu prefiro, se ele tiver só a látice, eu vou reexaminar no pós-operatório. Eu prefiro reexaminar no pós-operatório. Látice sem buraco. Látice com buraco vai fazer catarata, eu prefiro tratar. Mas não tem nenhum estudo comparativo sobre, não existe esse estudo. Sim, mas, por exemplo, Isso é no achômetro. O paciente não é seu, ele foi encaminhado para fazer um mapeamento e saber se tem alguma lesão de retina que precise tratar. Pois é. Você vai encaminhar ele eu vou ligar para o médico. Eu não vou escrever, eu vou escrever, mas vou ligar para o médico e vou... Se o médico fala assim, eu quero que trate, eu falei, então tá bom, mas eu acho que não precisa, se não tiver buraco. E na cirurgia de miopia, miopia não interfere com vítreo, então acho que não. É claro, a ruptura inferior, quer dizer, a látice inferior é menos perigosa que a superior, enfim, mas a cirurgia não tem nenhum estudo que mostre que aquele vácuo, se for PRK não tem vácuo, né? Não tem anel, mas se for um LASIK, não tem nada que mostre que o LASIK provoque descolamento de vítreo posterior, pelo menos até onde eu sei. Mário, queria só comentar um caso de um paciente que a gente tem, que era nosso paciente, mas por questões pessoais foi operar catarata na Suíça. Aí voltou com o olho operado, com um mês de pós-operatório, estava tudo bem, a gente receitou um óculos para perto, ele ficou enxergando bem para longe, a gente fez um mapeamento de retina, ele estava ótimo. Daí, alguns meses, ele faz a mesma coisa, ele vai lá, opera o segundo olho e volta, a gente receita óculos e tal, ele diz assim, olha, eu não posso fazer o mapeamento hoje, porque eu estou com um compromisso, mas eu vou deixar marcado. Tá bom. Só que ele não foi, e mais ou menos 2 meses depois, ele me ligou dizendo que não estava vendo é como se fosse uma cortina, que é aqui típica de... Então, só para frisar que, provavelmente, se ele tivesse feito o mapeamento naquele dia, a gente teria diagnosticado, né, alguma lesão predisponente. Então, eu tenho visto isso muito hoje em dia, né? Pacientes que não são... E a cirurgia é bem feita, a cirurgia... Não, tranquila, sem complicação. Mas não é só em relação à retina, né? Por exemplo, a gente quando opera catarata, se o paciente já tiver um antecedente familiar, já tiver tratado uma lesão predisponente, se tiver um comprimento axial maior do que 26 milímetros, né? Quer dizer, todos esses fatores de risco fazem com que a gente não possa esquecer da retina. E eu vejo muito também isso no glaucoma. Eu tenho pego, graças a Deus, não é muito, mas pacientes que operam a catarata e param de tratar o glaucoma, ninguém orienta, olha, você tem que continuar o tratamento, tem que fazer campo visual, tem que fazer... Enfim, é só para conscientizar os pacientes que depois que ele opera a cirurgia catarata, não acaba na mesa cirúrgica, né? Exatamente. Eu acho que é importante frisar isso, né? E os pacientes que fazem IAG e laser também, e tem que fazer um mapeamento de controle, com certeza, porque... Mas esse dado do descolamento de vítreo posterior, quer dizer, o paciente que já tem o vítreo posterior descolado, ele está meio que imunizado.
tem descolamento, não teve ruptura, ele vai operar, não tem. O que não tem o descolamento que é o mais problemático, porque muitas vezes a cirurgia de catarata ou IAG induz o descolamento de vítreo posterior. Mário, É boa pergunta noite. difícil aí agora. Qual a sua opinião sobre a incidência de descolamento de retina após IAG laser? Pois é, é mais ou menos semelhante à incidência pós-catarata. Mais ou menos, ou seja, você passa de 0,01 para 0,09. É quase 10 vezes mais. Mas é muito pouco ainda. 0,09 é 9 em 1000. O outro é 1 em 10 mil. Quer dizer, a incidência é muito pequena. Então, você vai fazer um monte de IAG, você vai ter, a cada 1 ou 2 anos, vai ter um descolamento. Se você fizer IAG todo dia, né? Para fazer 1000 IAGs, demora, né? 1000 capsulotomias demora. Então, mas esses pacientes eles têm que ser alertados para os sintomas, que a profilaxia começa você alertando os sintomas para os sintomas de descolamento de vítreo posterior. Viu flash? Viu mosca? Não é a mosquinha antiga, não. Tem uma mosca nova, tem um besouro agora, tem uma teia de aranha que não tinha. Esse paciente tem que ser examinado. Então, o paciente teve queixa nova, ele tem que ser instruído que não pode ficar esperando para ser avaliado. Então, eu acho que isso aí é claro que quando a gente faz cirurgia no pós-operatório, eu sei que alguns cirurgiões de catarata não dilatam a pupila, eles já sabem que a lente está lá atrás, mas eu gosto de dilatar todo mundo para ter certeza que está tudo bem. E depois de um tempo eu dou uma olhada na retina, em geral depois de um mês, porque está tudo bem, aí eu só alerto, olha, se aparecer isso assim, avisa. Se não aparecer, tudo bem. Se tiver algum sintoma, vem antes, sei lá, vou voltar daqui a 6 meses. Se tiver algum sintoma, volta antes. Eu acho que o paciente tem que ser informado que fenômenos visuais diferentes têm que ser avaliados. Não sei se no chat aí, Mari, tem uma pergunta para você. Dá uma Peraí, checadinha chat, aí. tem um negócio com o número Isso. 6 aqui. Tem. Bom, só elogios, justos elogios. Porque a gente, às vezes, deixa aberta para perguntarem através do chat alguma dúvida, alguma questão. Peraí, deixa eu ver, tem mais alguma coisa. Não tem pergunta, não tem não. Se alguém quiser perguntar, ainda está em tempo, mas tem não. Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui. Ainda tem alguém aí que queira fazer? Então, Almir, mais uma vez, obrigado. E Valéria, esqueci de falar, mas sem a Valéria, o Almir não é ninguém. Né? Sem Não dúvida, faz nada sem disso. dúvida, sem dúvida. Valéria que coordena tudo aí. Sem dúvida. Mário, olha, como eu tinha dito no início, seria impossível ter uma aula, podia ter igual, melhor que a sua, porque você, quando tem eu te conheço há muito tempo, né? Você é uma pessoa muito inteligente, sempre foi. Quando você tem um cara inteligente, que é bom no que faz, que tem uma experiência enorme e sabe transmitir isso, é imbatível, né, Serginho? É imbatível. Então, realmente, a gente abriu aí... Eu esqueci de falar, mas eu aprendi muita coisa com o Sérgio também lá nos servidores. Isso eu sei. Você, inclusive, era filho do Sérgio e neto do Dr. Rui, não é isso que ele dizia? Não, era filho do Eriveldo. Né? Então, só posso te agradecer muito. Agora eu vou passar para a Valéria aqui encerrar a sessão. bom, um prazer sempre ouvir o Mário. O Mário é uma pessoa muito especial e todos nós, cada vez que temos essa oportunidade de ouvir as palavras do Mário, aprendemos sempre, né? Então, é só agradecer 1000 vezes. Mário já teve a oportunidade de dar aula aqui e vai ter certamente no futuro. Está fazendo aí também toda uma escola com os residentes e a fruta não cai longe do pé, o César aí provando isso. E a gente quer agradecer a presença de todos. Tivemos uma plateia mais online, porque os tempos modernos assim ensinaram, mas de qualquer forma foi super especial encontrá-los pessoalmente aqui. E as nossas sessões, a gente vai conversando, dependendo do palestrante. Se for palestrante fora, certamente será online. Se for paciente aqui do Rio, a gente pode fazer esse formato que funciona.
mas queríamos agradecer. Ainda não temos data da próxima sessão, ainda vamos conversar sobre isso, mas já mais uma vez agradecer ao Mário, só gratidão aí Eu por que tudo. agradeço o convite. E obrigado a todos aí. É isso aí. Então, vamos encerrar. Boa noite a todos e até a próxima.